Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Nós estamos na série de estudos bíblicos intitulada 7 chaves para a renovação espiritual. E hoje nós teremos o processo de crescimento espiritual. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas não se sentem realizadas espiritualmente, ou seja, não se sentem crescendo em sua espiritualidade. Sentem que em algum momento pararam. Por que pararam? A chave que pode nos abrir a porta para a realização espiritual, a quinta, que nós vamos estudar, é sobre o processo de crescimento espiritual. É claro, se eu estagnei, é porque faltou um processo de crescimento espiritual. Eu não estou crescendo. Quando as pessoas se sentem estagnadas no trabalho, é quando elas sentem que não estão crescendo e nem vão crescer. Elas olham para a empresa e dizem: essa empresa não está investindo em mim. Eu não faço curso de aperfeiçoamento. Eu não sou promovido. Eu não tenho expectativa de promoção. Eu percebo que quem já foi, eu fiquei. Eu não estou me realizando. Elas não se sentem dentro de um processo de realização, porque não se sentem dentro de um processo de crescimento profissional, no caso. Da mesma forma, é a espiritualidade. Se você não entrou num processo de crescimento espiritual, chega um momento que você sente que está estagnado. Mas se fosse só isso, o dia a dia é tão complexo, o estresse, tédio, rotina, as agressões do dia a dia, olhares, mal olhares, mais palavras, agressões dos sentimentos, verbais, intencionais e não intencionais, palavras não ditas, palavras malditas, expressões, tudo isso vai sugando a nossa felicidade, nosso bem-estar, nossa alegria. Agora imagine se você não está dentro de um processo de crescimento espiritual. Só o que você tem, chega um momento que não é suficiente. E quando você considera que não é suficiente, aí então nós entramos o quê? No estado de nos sentir não realizados. O estado de não realização, esse estado em que o que você está fazendo não é suficiente para manter a harmonia no seu viver. Está sendo tirado mais do que sendo colocado. Então aquilo que você está vivendo não é suficiente
para os dramas existenciais da sua rotina. Quando isso acontece, outro fator muito perigoso também acontece. É que nós começamos a buscar em outro meio, ou outros meios, resposta para os nossos dilemas. É claro, se a minha espiritualidade não está sendo suficiente para as respostas do meu dia a dia, eu terei que buscar em outro lugar respostas para o meu dia a dia. Mas como a minha espiritualidade, a minha fé, não me dá resposta quando ela não entra em um processo de crescimento espiritual? Porque o seu tédio, a sua rotina agressiva, tudo está crescendo, não está diminuindo. Se você parar para perceber, tudo está crescendo. Tudo está exigindo mais, não menos. A Márcia não vai dizer, olha, cada dia mais, meu trabalho está me exigindo menos. Daqui a um dia, eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Pelo contrário, talvez todo dia mais a meta aumenta. E ela diz, o que é que eu vou fazer da vida porque todo dia me pede mais. Ah, você está criando seu filho, sua filha. Será que você está assim? Ah, mas que coisa boa. Cada ano que passa, menos trabalho. Ah, ele tinha 5 anos, não trabalhão. Agora tem 10, que nada, agora pronto. A vida, que coisa boa é ter um filho com 10 anos. 15, maravilha. Pelo contrário, parece que está aumentando. Se tudo em sua rotina está aumentando, e a realidade da sua fé não está também num processo de crescimento, quando todas as outras áreas da sua vida estão num processo de crescimento, então sua fé vai estar em falta em algum momento. Ela não será suficiente para suportar o crescimento em todas as áreas da sua vida que traz conflitos para você. Ou você vai buscar em outro espaço resposta, ou então entra de forma consciente nesse nível de não realização espiritual. Eu sinto que o que eu estou fazendo espiritualmente, a minha espiritualidade não está me compensando como deveria. Você olha os personagens bíblicos, você olha para as histórias bíblicas, você vê muitos testemunhos, você fica imaginando, será que isso acontece com ele ou com ela? Por que não acontece comigo? Por que eu não tenho essa fé, essa vida? Por que eu não sinto isso? Por que eu não consigo dar respostas aos meus problemas, aos meus dilemas, como eles deram? Eu creio que isso acontece porque nós não estamos em um processo de crescimento espiritual como estamos num processo de crescimento de conflito existencial. Tudo está crescendo. Talvez menos a nossa espiritualidade. Em determinado momento, algo vai ser superado. E com certeza não são os seus problemas. Com certeza o que vai ser superado é a sua fé. Quem vai caducar é o seu viver cristão, não os dilemas que estão por aí. Como então entrar em um processo de crescimento espiritual? E quais são as fases desse processo espiritual? Eu acredito que essas respostas estão no texto lido. Como entrar num processo espiritual? Primeiro, é necessário reunir toda a vossa diligência, todo o vosso interesse. Nós temos enviado algumas pessoas para ir fazer tratamento em clínicas que tratam drogados. Na primeira conversa que nós fazemos com alguém é: você quer realmente? Sim, pastor. Você quer realmente? Ora, claro. Aí a gente conversa, voltamos a perguntar: você quer realmente? Por que insistir na pergunta? Insistimos até nos convencer que a pessoa quer realmente. E até convencê-la de que ela não quer realmente. Porque se não quer realmente, não adianta ir para o tratamento. Você quer realmente crescer espiritualmente?
Só entra no processo quem está interessado em reunir todo o esforço. Se reúne todo o esforço para crescer no trabalho, se reúne todo o esforço para crescer na formação, na área da educação, se reúne todo o esforço para muitas coisas. Mas e para crescer espiritualmente? Será que nós estamos reunindo toda a força para entrar num processo de crescimento espiritual? Tem que ser reunida toda a força e associar alguns elementos da nossa fé. Por quê? Porque só crer não é suficiente. Mas eu tenho fé em Jesus. Sim, com fé em Jesus somente você pode ir para o céu. Mas se essa fé não tiver alguns elementos, ela talvez não seja suficiente para os dramas existenciais da sua vida. Respondida a pergunta, segunda pergunta: quais os passos nesse processo de crescimento espiritual? Primeiro, adquira uma fé virtuosa, associando a sua fé virtude. Fé virtuosa, fé que pratica o bem. Tem coisa mais realizadora do que praticar o bem? Ser uma pessoa bondosa. Tem um livro, tem até um filme a respeito, Desafio de Amar. Desafio de Amar, e tem o diário do desafio que o casal tem que fazer. E uma das primeiras tarefas é: seja uma pessoa bondosa. Eu acho que é o segundo dia, seja uma pessoa bondosa. Nesse processo de realização espiritual, fé somente serve para a salvação. Mas nós precisamos dar um passo e tornar a minha fé virtuosa, praticadora do bem. Porque não existe algo mais gratificante do que saber-se uma pessoa que promove o bem, vive o bem, pratica o bem, sem olhar a quem e sem esperar receber na mesma moeda. Na certeza de que Deus é que é o nosso justo juiz e nos dá a medida que Ele quer. Mas a medida que Deus quer não faz com que você fazendo o bem, receba o mal, porque Deus a ninguém dá o mal, nem faz mal. Se existe decepção, é em fazer o mal, não em fazer o bem. Mas eu fiz o bem e recebi o mal. Sim, mas coitado de quem fez o mal, não você que fez o bem. Ai daquele que faz o mal, e ai daquele que faz o mal e recebe o mal. Mas feliz é aquele que faz o bem, mesmo que receba o mal. Porque é bíblico, é santo e é realizador. Porque você não vai colocar nunca a cabeça no travesseiro com culpa, mas sempre sabendo que Deus é justo juiz e colocará você onde a vontade dele permite e onde os justos estarão no devido tempo. Segundo passo: eleve a sua fé a uma fé conhecedora, a uma fé que tem experiência e conhece. Não seja inocente. A maioria das pessoas sofrem porque não aprendem com a experiência, porque a fé dela não foi associada ao conhecimento. Outro dia eu conversando com uma pessoa e ela falando das agressões que ela recebia de palavras, e eu digo: aprenda a proteger o seu coração. Mas reverendo Lucas, como é que eu aprendo? E eu disse: se você não aprender a não sofrer com as palavras, você vai sofrer tanto, porque a outra pessoa que usa as palavras para te agredir sabe que te atinge e que te fere, por isso ele usa. E se você não aprender, ele nem vai desistir das palavras, e você também não vai jamais deixar de ser atingida e ferida pelas palavras. A fé que não é conhecedora, que não aprende com a experiência,
ela está sempre sujeita a todo tipo de infelicidade, porque nós nos tornamos inocentes demais. Como conviver com os problemas, com as palavras malditas, como conviver com a rotina, como fazer com que as coisas nos atingem e nos agridem tanto, como nos superar, como lidar com a estima. Só a fé conhecedora, porque tem a experiência como irmã, é capaz de nos elevar a esse padrão de fé conhecedora, que deixou a inocência para se proteger, e agora com a sabedoria que Deus dá, ela sabe se posicionar em toda e qualquer situação. Terceiro passo no processo de crescimento espiritual, que nos leva à realização espiritual: ter uma fé autocontroladora, ou ter uma fé que nos controla, que é domínio próprio. Ou então uma fé temperante, vem de temperança, que é o domínio. A maioria de nós padecemos na questão espiritual porque nós não temos domínio próprio. Qualquer coisinha o pavio acendeu, e para estourar é só questão de tempo. Como controlar os sentimentos ao ponto de amargura não descer ao coração, raiva, ódio, rancor? Como controlar as emoções de tal forma que a nossa paz, o nosso bem-estar, o humor não seja modificado instantaneamente? Que o ambiente não estrague o nosso dia, a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite. Quantos casais e pessoas eu já vi estão saindo para passear? Olha, acontece uma coisinha assim, pronto. Estragou a noite, estragou o dia, estragou a paz, estragou o casamento, estragou tudo. Domínio próprio, associado à fé, faz com que cada área da sua vida seja controlado para que a maldade não seja tão impulsionada em nós de forma que estrague a nossa vida. Domínio próprio, associado à fé. E aí nós temos uma fé temperante. Vem de temperança, de domínio, de estrutura capaz de um controle tamanho que consegue evitar o mal. E não aquele que, quando cuida, o mal já foi feito. Quantas pessoas eu conheço que dizem: eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz tal coisa. Eu não sei. Faltou domínio. Próximo passo: fé perseverante. Associando a nossa fé à perseverança. A vida não realizada é vida que deixou as coisas no meio do caminho. Dê uma olhada na sua vida. Quando eu olho a minha vida é assim: se eu me sinto não realizado é porque eu deixei coisas no caminho. A maioria das pessoas estão não realizadas porque deixaram o casamento no meio do caminho, filho no meio do caminho, esposa no meio do caminho, estudo no meio do caminho, projetos no meio do caminho. Foi só largando. Cada coisa que a gente deixa no meio do caminho vai se aprofundando o sentimento de não realizado. Na vida espiritual é a mesma coisa. Deixamos de ler Bíblia, deixamos de ir à igreja, deixamos de orar, deixamos a comunhão, deixamos a intimidade com Deus, deixamos e vamos deixando e vamos deixando. Chega um momento que Deus se torna estranho e esquisito para nós. A fé perseverante é aquela que, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, começa algo e sabe que tem que terminar. E começa justamente para terminar. E não importa se vai levar anos, e principalmente o processo de crescimento espiritual. Fé perseverante é assim. Fé perseverante: eu estou orando pelo meu filho. Até quando? Não. Eu comecei, não tenho tempo determinado, não. Eu sou perseverante. Esperei pacientemente no Senhor. O que é isso? Fé perseverante. Até quando? A fé perseverante não tem tempo determinado, é indeterminado, porque quanto mais ela espera, mais quer esperar. Não é peso perseverar, pelo contrário, é virtude perseverar. Quando a pessoa não tem uma fé perseverante, é um peso esperar, é um peso perseverar, porque ela não vê a hora terminar aquele estágio. A fé perseverante
Entende que não é perda de tempo esperar no Senhor. É virtude esperar no Senhor. Outro passo que temos que dar no processo do crescimento espiritual. Associar piedade à fé. Uma fé piedosa. E vida piedosa é aquela vida associada ao amor de Deus, de forma reverente, que espera nos benefícios do Senhor. E piedade não está tão voltado para a bondade, não. Piedade é meu coração reverente a Deus, que sabe-se amado por Deus, e que se sabe também que Ele tem todos os benefícios para a minha vida. Por isso eu vivo a minha fé, sem medo. Porque assumi Deus, e Ele é meu Senhor e Salvador, e eu estou com Ele em todos os momentos. A fé piedosa vive a prática da fé, pela fé em Deus, no amor de Deus e no cuidado de Deus. Outro estágio, penúltimo dos 7 passos. Fé fraterna, associando fraternidade à fé. Não existe realização espiritual sem amor entre os irmãos e comunhão entre os irmãos, porque não existe algo mais realizador do que viver a fé ao lado de alguém que a gente se identifica como pessoa de Deus ao lado de nós, onde a gente confessa os nossos pecados, onde a gente conta com Ele quando nas nossas privações e problemas, e sabemos que aquela pessoa ora por nós e nos coloca diante de Deus em oração. A fé fraterna, a fé associada à fraternidade, que se torna fé fraterna, lida com esse corpo em que eu me sinto altamente amado e protegido, porque eu estou na comunidade do amor, estou na fraternidade, estou com pessoas que eu sei que me amam e oram por mim. Isso é fraternidade. E por último, fé associada ao amor, que se torna fé amorosa. E aqui, a primeira, fé fraterna, lida muito com comunhão. A fé amorosa lida muito com perdão, capacidade do sacrifício. Porque esse é o amor que Deus realizou por nós, que Cristo realizou por nós na cruz. A fé amorosa é sacrificial. É a fé que paga o preço. Não é a fé que, por qualquer palavra, por qualquer gesto, por qualquer olhar, deixa de ser irmão, deixa de ser agradável, já não faz parte do grupo, já não é mais... Não é essa fé. Se a fé fraterna lida com a comunhão, a fé amorosa lida com o sacrifício, o suportar uns aos outros, no temor e no amor do Senhor. É aquele amor que é possível ir atrás da ovelha perdida, quando perdida, e se for ovelha. Esse é o estágio onde o processo de crescimento espiritual nos leva. Então veja, você, para se realizar espiritualmente, tem que estar nesse estágio, nesse processo de crescimento espiritual. Sua fé tem que ser virtuosa, conhecedora, temperante, perseverante, piedosa, fraterna, amorosa. Em outras palavras, no processo de crescimento espiritual, para você se realizar espiritualmente, você tem que ser uma pessoa sempre dando frutos. Tanto que o texto bíblico diz assim: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Você está amando mais, esperando mais, confiando mais, se controlando mais, amando mais, conhecendo mais. Porque não é algo estagnado. E mais, e existindo mais, e crescendo mais. Interessante que algumas empresas hoje lidam com autoajuda e chama pessoas para falar sobre motivação, fé, perseverança. Dão cursos e cursos a respeito disso aqui que é bíblico. Por quê? Porque descobriram
que esse é o caminho para as pessoas se sentirem realizadas nessa vida. Se alguém consegue ser virtuoso, conhecedor, temperante, perseverante, piedoso, fraterno, amoroso, essa pessoa se torna uma muralha de forma tal que o mal não consegue tirar ou bloquear sua felicidade e seu bem-estar. As empresas descobriram isso, que treinar seus funcionários nessas áreas contribui para funcionários equilibrados. Ora, isso Deus já tem nos ensinado há muito tempo. A questão é que nós não queremos seguir no caminho de crescimento espiritual para nos realizar espiritualmente, porque quem quer anda nesses 7 passos. Tome essa chave e abra a porta para a realização espiritual. Você tem o processo de crescimento espiritual, acrescentando à sua fé 7 práticas. E nessas 7 práticas, aumentando e aumentando, diz o texto bíblico, você não será inativo e nem infrutuoso. Você não tem condição de ser uma pessoa que não se realiza. Que Deus assim possa nos abençoar e nos levar na grandeza desse processo espiritual. Que a tua fé, que a minha fé, que a nossa fé, recebendo todas essas virtudes, graça e práticas, possa se elevar ao ponto de vocês se sentirem as pessoas realizadas no Senhor. Possam confortavelmente viverem sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como algo que é capaz de habilitar você para qualquer resposta em qualquer área da sua vida, de forma plena, consciente e com resultados que traga abundância de vida para você, como Jesus prometeu. Baixa a sua cabeça um pouco. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos leva a esse processo de associar a nossa fé práticas que nos fazem crescer em todas as áreas e nos tornar frutíferos, realizados em nossa espiritualidade, em nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador. E é certo, Deus, que teremos capacidade de responder bem a toda e qualquer situação, porque a nossa fé será capaz de, através da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade e do amor, a nossa fé, com essas práticas, será capaz de anular o mal e nos tornar aptos a realizar a tua vontade em qualquer situação. Bem como, Deus, viver a vida em abundância prometida por Jesus. No nome de Jesus. Amém.